A palavra de hoje, então, é uma palavra diferente. Nós vamos falar sobre a isca de Satanás. Apesar de haver um livro do John Bevere, um grande escritor cristão, chamado A Isca de Satanás, em que ele trabalha ao longo desse livro o tema da ofensa, e é muito interessante porque ele fala sobre como a ofensa tem sido uma das maiores armas das trevas em impedir os cristãos de viver aquilo que Deus tem preparado, e eu recomendo a você essa leitura. Esse mesmo título de hoje é para falar de uma outra forma que Satanás tenta impedir os projetos de Deus sobre nós, a partir do contexto aí que nós vemos no livro de Neemias. Mas eu quero trazer uma introdução antes aqui sobre essa realidade espiritual que está diante de nós, revelada pela palavra de Deus, e que, quem sabe, se não fosse a Bíblia, nós nem faríamos ideia de que há uma realidade espiritual de trevas, de que há uma realidade espiritual de propósito de Deus, e que nós temos no meio disso uma participação espiritual e também natural, física, a partir das nossas crenças e das nossas atitudes. Em 1 Pedro capítulo 5:8, por exemplo, a palavra de Deus aborda esse tema dizendo assim: a todos aqueles que estão buscando a Deus, a todos aqueles que estão querendo viver uma vida aliançada com Cristo, uma nova vida, pertencendo ao reino de Deus, diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Deixa um pouquinho ainda aberto aí a tua Bíblia, nós vamos seguir essa leitura, onde a palavra de Deus está revelando. E talvez, se você tem uma tradução da Bíblia do João Ferreira de Almeida, ao invés de falar inimigo, está falando como o adversário. Outra versão da NVI também fala como o adversário, ou também como uma espécie de opositor, no significado da palavra Satanás. Nós vemos esse contexto bíblico, essa realidade espiritual, de que quando nós vivemos uma vida buscando a Deus, nós estamos em um ambiente de batalha espiritual. Nós estamos em um ambiente em que uma realidade de trevas busca impedir de nós vivermos aquilo que Deus tem. Então a palavra de Deus está muito clara nesse texto: estejam alertas e vigiem. Diz aí para o teu irmão: esteja alerta e vigie. É muito importante que nós venhamos viver a nossa vida com Deus, construindo muitas coisas, edificando muitas coisas, restaurando muitas coisas, mas ao mesmo tempo alertas e vigiando, para que enquanto construímos não venhamos estar perdendo outras coisas que já fizeram parte da nossa caminhada com Deus. Esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, ou o adversário de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O que a palavra de Deus nos dá como orientação sobre isso? Versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resista, permaneça firme, e nada vai acontecer com você. Agora esteja alerta, vigie, esteja buscando a Deus. O poder de Deus, ele é muito superior a qualquer estratégia das trevas. O apóstolo João escreve: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus, ele declara aos seus discípulos, e nós somos seus discípulos, que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra, e ele imparte esse poder e autoridade contra toda a obra das trevas sobre nós. E a palavra de Deus ainda dá um adendo nesse versículo 9, nos explicando que é normal, é comum nós vivermos situações e ambientes em que seremos atacados pelas trevas, enquanto nós estamos avançando na vida com Deus, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então essa palavra que define muitas vezes, ou resume essa realidade de trevas, ou o líder do império das trevas, o diabo, ou Satanás, ou alguns outros atributos da Bíblia, a palavra Satanás significa justamente isso: um opositor, um adversário, uma situação contrária àquilo que Deus tem preparado para nós. E biblicamente, para nós não sermos atingidos pelas trevas, nós precisamos resistir ao diabo.
mas também nós precisamos submeter as nossas vidas a Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus é muito clara, ela diz assim: sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas estão querendo resistir ao diabo sem ter uma aliança com Deus, e isso é impossível. Nós não temos poder sobrenatural contra as trevas em nós mesmos como seres humanos. Por isso, se você está aqui hoje começando uma caminhada com Deus, por isso se você está aqui hoje buscando a Deus porque está sofrendo ataques na tua vida, porque coisas estão sendo destruídas, porque o mal está se criando, antes de querer lutar contra as trevas, você precisa de uma aliança com Deus. Você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa perguntar para a pessoa que te convidou: como que eu faço? Nós temos agora, por exemplo, o encontro com Deus, nós temos treinamentos bíblicos de primeiros passos para uma aliança de batismo, nós temos formas bíblicas de orar, de declarar um compromisso com Deus para iniciar uma nova vida. Então tudo isso que nós vamos falar hoje, ele parte do pressuposto de que você e eu já entendemos a importância de nos submetermos a Deus. Está entendendo isso? Já entendemos isso. Mesmo que você ainda não esteja vivendo isso, entenda que o que nós vamos ministrar hoje parte do pressuposto de você estar vivendo uma vida que busca a Deus, uma vida que se sujeita a Deus. E agora nós vamos abordar um pouco mais essa realidade espiritual de como resistir ao diabo. Eu quero te convidar a abrir mais um texto bíblico ainda no Novo Testamento, nessa introdução, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, pertinho de onde estávamos aí. 1 Pedro é mais no final, um pouquinho antes do final. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele nos ensina princípios muito importantes sobre essa realidade espiritual, para que nós venhamos ter êxito, venhamos ter vitória, não venhamos ter prejuízo na nossa vida de fé. E em 2 Coríntios 2, 11, então, diz assim a palavra de Deus: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás não tem vantagem sobre você quando você e eu não ignoramos a sua realidade, as suas intenções, os seus propósitos contra nós. Muitas pessoas dizem assim: não, isso aí é bobagem, não, isso aí não existe. Muita gente dentro da igreja diz assim: não, eu não preciso dar bola para esse tipo de assunto, está na Bíblia, mas para mim não precisa isso aí, porque eu tenho meu Deus dentro do meu coração, eu vou viver a minha vida, e aí assim eu vou avançar. E aí um monte de crente está perdendo seu casamento, um monte de crente está com as suas finanças destruídas, um monte de crente está viciado em pornografia, um monte de crente está sucumbindo pelo medo, pela opressão, e está vivendo uma vida muito distante daquilo que Deus tem. Por quê? Porque se nós ignorarmos as intenções de Satanás, ele terá vantagem sobre nós. Se nós dissermos assim: eu não estou em guerra não, eu estou em paz, está tudo certo, eu vou só viver a minha vida aqui debaixo da mão poderosa do Senhor, e eu não estou alerta e vigiando, Satanás está tendo vantagem sobre a minha vida. Como é que a palavra de Deus está nos ensinando hoje então? A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre mim e sobre você, porque nós não ignoramos as suas intenções. E hoje eu quero falar 3 grandes intenções das trevas, 3 grandes iscas que Satanás utiliza, e quem sabe os nossos olhos espirituais serão abertos nessa noite para situações que estão acontecendo lá no ambiente de trabalho, dentro de casa, no relacionamento com a família, na forma de lidar com as finanças, em algumas tentações, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos sonhos que temos durante a noite, no relacionamento como igreja, no relacionamento dentro da célula, em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Satanás está constantemente como um leão rugindo ao nosso redor, buscando a oportunidade de nos devorar. Então, a partir do livro de Neemias, nós vamos aprender 3 grandes iscas de Satanás que se repetem ao longo da história. O embrulho do presente muda, mas a surpresa que está dentro, o conteúdo é parecido. Então abre comigo lá no livro de Neemias, antes de Jó. Esdras, Neemias, Esther e Jó. Está naquele compêndio ali, depois de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Então abra no livro de Neemias capítulo 4, e nós vamos ver vários textos bíblicos hoje, nesse contexto do livro de Neemias. Em Neemias, nós temos um contexto que eu quero explicar para você antes da gente ler o capítulo 4. Neemias, ele originalmente, no início dessa história, ele trabalha como copeiro do rei da Pérsia.
E o povo de Israel, o povo que tinha uma aliança com Deus, os descendentes de sangue de Abraão, esse povo está sob o domínio da Pérsia. Esse povo já esteve sob o domínio da Babilônia, já esteve sob o domínio da Síria, já esteve sob o domínio de outros povos ao longo da história. Mas nesse momento que está sendo retratado aqui, o povo de Deus está sob o domínio da Pérsia. E muitas pessoas acabaram morrendo, se espalhando, perdendo contato com as suas famílias. Mas havia então agora de novo, de volta ao território de Israel, vários judeus que tinham então esse momento de estar debaixo do governo persa, mas que estavam vivendo uma vida muito difícil, uma vida de sofrimento. E Neemias trabalhava na corte e ouviu falar que os seus compatriotas estavam sofrendo, estavam vivendo uma vida muito difícil, que a cidade de Jerusalém estava muito precária, que os muros haviam sido derrubados, que estava muito vulnerável. E ele então ora a Deus e ele se mobiliza como um líder para trabalhar para que o povo de Deus seja restaurado, para trabalhar para que os muros da cidade sejam reerguidos, para trabalhar para que os seus compatriotas não estejam mais vivendo em tanto sofrimento e tanta vulnerabilidade. E esse é um dos retratos da ação da igreja hoje na nossa sociedade. A igreja tem dois grandes vieses de ação. A igreja trabalha para que pessoas que não conheçam a Deus passem a pertencer ao reino de Deus e ter uma transformação da sua vida, vivendo uma libertação de um ambiente de trevas que esse mundo está submetido e sendo então ao contrário luz nesse mundo, crescendo e carregando a presença de Deus. Mas a igreja também trabalha para constantemente cuidar, restaurar e fazer crescer aqueles que pertencem ao reino de Deus. E nessa preocupação, Neemias ganha o aval do rei da Pérsia para liderar um projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele então tem uma equipe, ele vai junto com os recursos do rei, e lá ele mobiliza o povo a começar um projeto de Deus, a viver uma obra de Deus. E quando o povo que estava desanimado, quando o povo que estava entristecido, quando esse povo que estava sofrendo um ambiente de trevas se desperta agora para começar a viver algo novo de Deus, esteja alerta e vigiem, porque nós temos um adversário. E é aí que Satanás começa a se levantar para tentar impedir o que Deus tem preparado para nós. Quando nós vivemos assim um cristianismo, de frequentar o culto, frequentar a célula, mas meio em ponto morto assim, meio morninho, sem querer avançar na vida, sem ter uma atitude de transformação, empurrando os pecados com a barriga, sendo conivente com um monte de coisa que não vem de Deus para nós, muitas vezes nós não estamos nos deparando diretamente com enfrentamentos espirituais. Mas num dia que nem hoje, que você disser: basta, chega disso, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, a tua vida começa a mudar violentamente, rapidamente, em direção ao que Deus tem preparado, em direção à bênção sem medida, em direção a uma vida abundante. E quando isso acontece, ao mesmo tempo, Satanás se levanta com algumas iscas para impedir o que você tem para receber de Deus. Está fazendo sentido isso, gente? E nós vamos aprender agora no livro de Neemias 3 grandes situações que se repetem também hoje nas nossas vidas, de formas do diabo atuar contra nós, que nós como cristãos sábios estaremos espertos, alertas e vigilantes para avançar como mais vencedores que somos. Você é mais que vencedor em Jesus ou não? Eu sou também. Então vamos ler Neemias capítulo 4, versículos 1 ao 4. Cuidado aí com alguns nomes, pessoal, que parecem ser estranhos, mas é apenas nomes de pessoas, de lugares. Tente coletar aí a essência do texto que nós estaremos lendo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E aí no versículo 4 há uma resposta de Neemias que diz assim: ouve-nos, ó Deus,
pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e que sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. E eu quero te falar agora que a primeira grande isca de Satanás que tenta impedir, quando nós começamos um novo projeto com Deus, quando nós começamos uma mudança de vida, é o desprezo, é a zombaria. É quando nós estamos agora sendo de alguma forma intimidados na nossa identidade, na realidade do projeto de Deus, nas nossas fraquezas, e nós começamos a ser tentados pelo diabo a pensar que Deus não vai completar a sua obra. E lá no livro de Filipenses capítulo 1, o Senhor promete que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga assim comigo: quem começou uma boa obra em mim é o Senhor, e Ele vai completar. Várias vezes a gente está vivendo um projeto de Deus e a gente pensa que depende de nós que tudo se resolva. Existe a parte que depende de nós, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com as suas promessas. Então Satanás, ele fica ali tentando lançar ideias na nossa mente, sentimentos no nosso coração, de desprezo, de desânimo, de zombaria. Começa a usar os ambientes que nós estamos vivendo, colegas de trabalho, familiares, pessoas que não creem em Deus, para estar causando esse tipo de acusação, de pressão, de diminuição de quem nós somos, para nos fazer desistir. Quando nós entendemos isso, contra o desânimo, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Contra o desânimo, a gente não deve entrar nessa onda de ficar discutindo com alguém, batendo boca, estar enfrentando humanamente as situações. Contra o desânimo, contra o desprezo, contra a zombaria, nós temos que orar a Deus. Como que Neemias responde em Neemias 4:4? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos ensina: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, quando você começa a viver um projeto novo de Deus na tua vida, além de executar esse projeto, além de ir atrás dessa mudança, você precisa implementar um momento de devocional constante. Você precisa implementar uma situação de oração perseverante, em que você vai colocar diante de Deus as tuas aflições, em que você vai apresentar diante do Senhor as tuas angústias. Lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, com orações, súplicas, ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, para vencer essa estratégia do diabo, de causar desânimo, de causar zombaria, de causar desprezo, de causar acusação, de trazer pensamentos de derrota, sentimento de que não vai dar certo, pensamento de desistência, nós precisamos cultivar o projeto que Deus nos deu e uma vida de oração. O desprezo, ele leva ao desânimo. Quando todo mundo fica dizendo assim: não vai dar certo, tu não consegue, não, isso aí não é para ti, desiste disso aí. Quando vê, a gente deixa penetrar no nosso coração essas palavras, e isso se torna num desânimo, isso remove a nossa fé. E quando nós como cristãos desanimamos, nós vamos ser tentados a desistir. Então o desprezo leva ao desânimo, que leva à desistência. Esse DDD aí do reino das trevas, nós não podemos deixar acionar na nossa realidade. Desprezo, que leva ao desânimo, que leva a pensar em desistir. A palavra de Deus declara que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quer dizer que tudo aquilo que nós começamos debaixo de uma palavra de Deus, é certo que vai dar certo. Diz assim comigo: em Jesus é certo que vai dar certo. Só tem um jeito de não dar certo: se você desiste, ou se você não cumpre os projetos de Deus. É o único jeito de não dar certo uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Então Satanás inicialmente trabalha para quê? Para desprezar, para zombar, para criticar, para causar desânimo e nos levar a desistir. Quantas vezes a gente já tentou começar um projeto de Deus,
disse assim, não, eu vou ser um líder de célula. Não, eu vou servir a Deus diferente a partir de agora. Não, agora eu vou ser um dizimista fiel. Não, Senhor, agora em nome de Jesus, eu vou lutar e vou restaurar o meu casamento. Eu vou vencer esse vício. E quando vê daqui a 15 dias, ainda não mudou toda a situação e desistiu. Tem que recomeçar do zero de novo. Então não espere a oportunidade de deixar o desânimo entrar no teu coração. Estabeleça uma vida de oração. Estabeleça uma constância de abrir o teu coração para Deus todos os dias. O Senhor quer estar contigo todos os dias. Quando Jesus nos ensinou a orar, lá na oração do Pai Nosso, como é que Ele nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dá esse mês, Senhor. É isso que Jesus falou? Então agora, no 1º de agosto, eu vou orar de novo. Senhor, me dá o pão desse mês, Senhor. Perdoa as minhas ofensas desse mês. É assim que Jesus ensinou? Não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão de hoje eu agradeço hoje, eu peço hoje, eu abro meu coração hoje. E o de amanhã, quando é que eu faço, gente? Amanhã. Jesus nos ensina que a oração diária é muito importante. E essa é uma ferramenta para vencer o desprezo que leva ao desânimo, que leva a desistir. Por isso, uma das maiores características de um cristão vencedor é a perseverança. Perseverança deve ser o nosso sobrenome. Uma das maiores características de um cristão vencedor é a perseverança. Existem promessas de Deus que se cumprem por meio de uma oração. Existem promessas de Deus que se cumprem após passar um dia para o outro. Mas existem promessas de Deus que se cumprem depois de 25 anos. Nós precisamos entender que Deus cumpre a sua palavra. E enquanto isso não acontece, eu e você precisamos perseverar. A primeira isca de Satanás é o desprezo, é a zombaria, é a crítica à tua identidade, é pensar que não vai dar certo, é nos levar ao desânimo. Segunda crítica de Satanás, nós vamos ler no versículo 7 até o 9. Versículo 7 a 9 de Neemias 4. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Diga assim comigo: quando o inimigo vê que as brechas estão sendo fechadas, ele fica furioso. E essa é uma segunda fase do projeto de Deus na nossa vida e uma segunda fase do ataque de Satanás na nossa realidade. É quando você não deu bola para o desprezo, não deu bola para a zombaria, quando você focou em quem você é em Deus, na palavra de Deus, você está tendo uma vida de oração, você começou um projeto, as coisas estão acontecendo, as brechas estão sendo fechadas na tua realidade. Agora existe um segundo ciclo da ação do diabo, tentando impedir os propósitos de Deus para nós. Diz assim no versículo 8: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Segunda estratégia de Satanás, a segunda isca de Satanás, é causar um ataque nas nossas vidas para confundir aquilo que nós estamos vivendo, para causar confusão, para causar bagunça, para tirar de nós o que Deus está fazendo por meio de ideias diferentes, para causar desordem, para nos tirar do propósito de Deus. Conforme avançamos na obra de Deus, as brechas vão sendo fechadas. Então existe aí um contra-ataque das trevas na nossa realidade. Você está avançando. Você não deu bola para aquela intimidação. Você está dando passos à frente. Você está edificando algo novo de Deus na tua vida. Brechas estão sendo fechadas. Feridas estão sendo curadas. O tempo está passando. Não adianta mais agora ficar te criticando. Agora o negócio é causar um ataque para liberar confusão, desordem, baderna, para trazer no teu ambiente de vida situações que te deixem em dúvida. Para vencer esse tipo de ataque espiritual, nós temos que avançar daquela oração em que abre o coração para Deus, para uma segunda postura. No versículo 15 de Neemias 4 diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós nos voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, e daquele dia em diante,
Enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra carregavam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Veja que a estratégia de Neemias entra também num novo patamar, em que agora, para vencer esses ataques possíveis, para vencer essa confusão que se estabelece no ambiente, nós precisamos caminhar juntos como povo. Nós precisamos nos conectar como igreja. Nós precisamos ter claras funções de liderança sobre as nossas vidas, que vão estar nos ajudando a abrir os nossos olhos espirituais. E nós precisamos agora não somente abrir o nosso coração para Deus, lançar as nossas angústias diante de Deus, mas também nos tornarmos pessoas que guerreiam contra as artimanhas das trevas. E ao mesmo tempo que você está avançando no projeto de Deus para a tua vida, você está também embainhando armas espirituais que te fazem avançar, proclamar mediante a autoridade do nome de Jesus, perceber os planos das trevas e decretar que em nome de Jesus caiam por terra. E a tua oração agora, ela passa a um novo patamar. Antes você estava apenas lançando sobre o Senhor a sua ansiedade, as suas crises, as suas angústias, os maus pensamentos. Agora as suas brechas estão fechadas, você avançou na sua vida com Deus, e você começa no meio da tua oração a declarar: em nome de Jesus, diabo, eu te resisto, sai da minha realidade. Em nome de Jesus, demônios, batem em retirada desse ambiente. Em nome de Jesus, eu percebo o ataque das trevas na minha família, e eu declaro agora: fora do meu casamento, Satanás, demônios agindo na minha casa, em nome de Jesus, vão embora. Espírito querendo tentar as minhas finanças, sai da minha realidade em nome de Jesus. Essa é uma ação que não cabe só a pastores. Essa é uma oração que o Senhor Jesus dá autoridade para todo aquele que nele crê. Diga assim comigo: eu tenho autoridade contra a obra das trevas. E agora então nós percebemos que precisamos entender no contexto de Neemias que essa era uma ameaça real numa cena de guerra natural que reflete um princípio espiritual. Rimou a frase. Deixa aberto aí Neemias e vai comigo agora de novo lá em 2 Coríntios capítulo 10, se você quiser, ou então olha no telão. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Para a nossa vida cristã, nós precisamos entender esse contexto de batalha. Nós precisamos entender esse contexto de que o Jesus afirma que o reino de Deus ele é tomado por violência, ele é tomado por esforço, ele é tomado num ambiente de guerra, mas uma guerra espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o 5, diz assim a palavra de Deus: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então agora nós entendemos que as nossas armas são armas espirituais, e que a nossa oração ela é devocional, ela abre o coração para Deus, ela expõe os nossos projetos, o nosso dia, as situações que nós temos dúvidas, desafios, mas também nós temos momentos ao longo do dia, momentos no devocional, momentos na célula, momentos juntos como igreja, que nós vamos estabelecer a vitória, que nós vamos declarar em nome de Jesus que os projetos das trevas caiam por terra, que os demônios vão embora, que as forças espirituais do mal retrocedam na nossa realidade. E para isso nós precisamos nos portar com autoridade, nos portar fazendo acontecer a obra que Deus nos confiou, e ao mesmo tempo embainhando a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do Evangelho da paz, vivendo uma vida espiritual consciente, discernindo aquilo que são ataques contra nós, que confundem as coisas.
Como é que eu disse esses dias, numa situação de ensino na liderança, tudo aquilo que não é natural, provavelmente tem uma fonte espiritual. Então você está lá fazendo tudo certinho e começa uma confusão dentro da tua casa. Você está lá buscando a Deus, vivendo uma vida tentando agradar o Senhor, amando a tua esposa, os teus filhos, o teu marido, e começa uma confusão. É natural isso? Não. O que não é natural, esteja alerta. Pode ser, deve ser espiritual. Você está lá fiel a Deus nas tuas finanças, está lá trabalhando, está lá honesto, está lá vivendo os princípios de Deus, começa a ter uma crise financeira, começa a ter tentação nessa área, começa a aparecer um monte de situação estranha. O que não é natural, você precisa batalhar espiritualmente. E assim sucessivamente, aquilo que sai da lógica bíblica, entenda que é momento de guerrear espiritualmente. E a terceira situação que Satanás usa muito comumente para liberar uma isca, para ver se a gente vai cair e nos dominar e impedir o projeto de Deus, é o que eu quero chamar agora de distração. Em Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 4, agora o muro já tinha passado da metade do tamanho, as pessoas estavam focadas, todos os trabalhadores estavam organizados, havia uma comunidade, havia líderes estabelecidos, eles se reuniam, eles vigiavam, eles trabalhavam, eles oravam, eles embainhavam espadas, eles estavam fortes. E agora qual é a terceira estratégia? Não adianta mais querer confundir gente que já entendeu a autoridade que tem em nome de Jesus, não adianta mais querer confundir gente que abre o seu coração para Deus todos os dias, se alimenta da palavra de Deus e já está com o radar ligado, com discernimento espiritual e mandando embora toda a ação das trevas. Como é que eu vou fazer agora? Não dá para intimidar, não dá para ficar com zombaria, não dá para trazer desprezo, não adianta confundir. Satanás age agora querendo tirar o teu foco. Satanás age agora querendo criar situações que vão te afastar desse projeto de Deus sem que você perceba. Uma distração. Em Neemias capítulo 6, versículos 1 ao 4, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, você veja, né, que está aumentando a equipe das trevas. Começou com o Sambalate, Tobias só fez um comentário. Depois é o Sambalate e o Tobias já estavam juntos. Agora é o Sambalate, o Tobias, Gesem e o restante dos nossos inimigos. O caldo está engrossando por nosso lado. Souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Importante isso, né? A gente está construindo os projetos de Deus sem ser crente sem vergonha. Não tem crente sem vergonha aqui, né? Crente sem vergonha é aquele que está vivendo só uma parte do projeto de Deus e deixa a brecha escancarada na sua realidade, de propósito, de sem vergonha que é. E aí não tem como. Ele vai batalhar espiritualmente e vai tomar uma tunda dos demônios. Não sei se você lembra daquela situação lá no livro de Atos dos Apóstolos. Chegou uns caras lá que não conhecia Jesus, que ouviu falar do que estava acontecendo e disse assim: em nome do Jesus que Paulo prega, eu te repreendo agora, demônio. E o demônio disse assim: olha, o Paulo eu sei quem é, o Jesus eu também sei quem é, e vocês, eu não sei quem é, vocês não tão fortes espiritualmente. E deram uma tunda nos dois. E eles saíram pelados no meio da rua, envergonhados, sabe por quê? Porque era crente sem vergonha, queria viver a autoridade do reino de Deus, mas deixando a brecha escancarada de propósito. A família da fé não tem crente sem vergonha, em nome de Jesus. Se tem, ganha vergonha hoje. Neemias capítulo 6, versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem. Olha só, viraram amiguinho agora. Venha, vamos nos encontrar. Vamos tomar um café ali um banoffee, vamos ali, num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Pessoal, tem banoffee na cantina hoje, mas é de Deus, tá? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. De novo, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?
Eles me mandaram quantas vezes, pessoal? 4 vezes, insistentemente, a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Quando Satanás tenta nos distrair, tenta tirar o nosso foco, o que nós aprendemos aqui? Já é um crente que tem vida devocional, já é um crente que enfrenta situações espirituais com autoridade, que está armado espiritualmente agora para destruir as obras das trevas. Agora nós precisamos, para finalizar projetos de Deus na nossa vida, aprender a dizer não para oportunidades que não vêm de Deus diante de nós. Uma das grandes sabedorias de alguém que cresce na sua vida é saber dizer não. Alguém que cresce no seu relacionamento familiar sabe dizer não. Alguém que cresce profissionalmente sabe dizer não. E alguém que cresce no reino de Deus sabe dizer não. Os convites aumentam, você vai crescendo, as oportunidades, as tentações se multiplicam. E Neemias agora, diante dessa tentativa sorrateira das trevas de tirar o seu foco, 4 vezes insistiu na mesma resposta: eu não tenho tempo agora para isso, eu não vou parar o que eu estou fazendo, eu estou envolvido numa grande obra. Como é que é o adjetivo que você dá para o projeto de Deus na tua vida? Qual prioridade ele tem? Em que lugar ele está? Qualquer coisa vai te fazer parar? Qualquer oportunidade das trevas sorrateiras vai tirar o teu foco? Ou você já entendeu que isso é a prioridade número 1 para a tua vida? Se está chovendo, se está frio, se tem convite para não sei o que, é servir a Deus e construir o projeto que Ele tem preparado para ti. Não entre em conversas desnecessárias, pejorativas. O apóstolo Paulo chega a escrever assim para Timóteo: fuja das fábulas de velhas caducas. Ele não está falando nada pejorativo contra alguém, mas está dizendo assim: conversas tolas, desnecessárias, superstições, sai dessa, ambiente de fofoca, de crítica demasiada, coisas que não te levam a lugar nenhum, que só inflama o teu coração, rodas de chimarrão que queima a língua, mas a água não está quente. Fuja desse tipo de ambiente, mantenha-se firme na sua posição, mesmo diante das pressões desse mundo. Satanás trabalha de forma similar em nossa realidade. A embalagem muda, mas o conteúdo é parecido. Em primeiro lugar, quando você inicia novos projetos de Deus, desprezo, zombaria, intimidação, ataque à tua intimidade, à tua identidade, pensamento de que não vai dar certo, desânimo, desistência. Você ora, persevera, muda a situação. Qual é a segunda isca? É a isca da confusão, de ataques espirituais. Você agora se levanta com autoridade em nome de Jesus, estabelece o poder de Deus, destrói a obra das trevas e segue a construção. Quando não tem mais como destruir aquilo que Deus tem feito desse jeito, Satanás vem então agora com distração, querendo tirar o teu foco, conversas paralelas sorrateiras, oportunidades assim, aqueles presentes, né, o cavalo de Troia, aquelas coisas assim inimagináveis. Pode ser que vem de Deus e é sobrenatural, pode ser que vem das trevas e é cilada. Como é que eu sei? O projeto de Deus tem que ser prioridade. Se contribui para o projeto de Deus, eu vou me envolver. Se me afasta do projeto de Deus, eu vou dizer não. É fácil isso, pessoal? Não é fácil. Porque humanamente, às vezes, se a gente dá uma relaxadinha, a gente já não percebe e cai numa cilada. A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, não ignoramos as suas intenções. E em nome de Jesus, essa isca vai ficar boiando lá, mas você e eu vamos avançar e edificar o projeto de Deus nas nossas vidas.